Então vamos lá, vamos começar a live. Então, como que o engenheiro pode encontrar o melhor momento para atuar como autônomo? Para atuar como autônomo na sua carreira profissional, tá? Então, como que está o panorama hoje em dia aí da engenharia mecânica? A gente vê aí muitos profissionais, né, na nossa área, engenharia mecânica, muitos engenheiros formados, tá? A maioria sem experiência e muito desemprego, né? A gente vê necessariamente poucos engenheiros mecânicos hoje atuando na engenharia mecânica necessariamente como engenheiros, tá? Então, acaba trazendo, né, mais profissionais para esse trabalho autônomo, para estar desenvolvendo alguma coisa, para não ficar parado, tá? E o que acontece? Acaba que as empresas, né, acabam se aproveitando desse momento. Nós vemos muitos profissionais aí meio que prostituindo a área, né? A gente acaba colocando assim. Então, seja para trabalhar como registrado mesmo ou até como autônomo. Então, o profissional que é registrado, hoje em dia, a gente vê muitos profissionais atuando com cargos de assistente, com cargos de técnico, enfim, trabalhando em áreas que não são a deles. Mas por quê? Porque não tem emprego, não tem capacidade para suprir a área da engenharia mecânica. A gente não tem campo suficiente. Isso é o que a gente vê das empresas. Então acaba que tem muita oferta para pouca demanda, tá? Então sempre que acontece isso, vai ficar muito engenheiro de fora e os que entram, a maioria acaba entrando e se desvalorizando a nossa classe, entrando em outros cargos ou entrando para receber menos do que o piso, tá? Algo que nem pode, tá? De acordo com a legislação, nem pode o engenheiro poder atuar como engenheiro recebendo menos do que o piso do engenheiro. Então, tanto empresas pequenas, médias e grandes, elas acabam se aproveitando disso. Coceira no nariz. E acaba que essas empresas também, conforme o tempo, elas vão sentindo aí que o engenheiro autônomo, ele acaba tendo um custo-benefício para essas empresas melhor. Ele acaba valendo mais a pena do que a empresa pagar um engenheiro registrado, né? Ter ali no seu quadro de funcionários um engenheiro registrado, pagando aí para ele que seja o piso do engenheiro. Então, todo mundo sabe hoje em dia que além do salário que esse engenheiro recebe por essa empresa, a empresa também tem que pagar outros diversos impostos, INSS, fundo de garantia, os benefícios. Então, que seja 6, 6,5, hoje em dia que está o piso do engenheiro mecânico, a última vez que eu vi estava 6.800, se eu não me engano. Então, esse profissional ele vai custar para a empresa, no final das contas, 13, 14 mil. Então, não é qualquer empresa que consiga pagar isso, né? Eu já até falei aqui que eu tenho clientes que são multinacionais que não têm engenheiros, tá? Não tem engenheiros mecânicos no seu quadro de funcionários, porque acaba não compensando. Então, a gente vê muito, né? Muito na área da engenharia mecânica, muitas empresas que estão optando por mandar os engenheiros embora e contratar engenheiro autônomo. Ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né? Recentemente aí a gente teve a Ford que fechou as fábricas aqui no Brasil. E imagina quantos engenheiros não foram mandados embora nessa brincadeira. Isso daí é o que aparece para a gente. Isso aí é só a ponta do iceberg. Tem muito mais empresas onde está acontecendo isso, porque a crise vai se agravando e aí os profissionais que ganham mais são os primeiros a serem mandados embora, tá? E aí a gente também tem muitos que acaba acontecendo em algumas empresas, que a gente vê muito. Eles mandam um profissional engenheiro embora e colocam ali um técnico, colocam ali um assistente, que é aquele cara que conhece tudo da empresa, aquele cara que entrou pequeno na empresa, hoje ele já tem um cargo legal, e aí acaba colocando esse profissional para gerenciar o restante, porque é um profissional que tem experiência e ele tem o respeito dos outros profissionais, de repente dos profissionais ali que fazem a parte da mão de obra mesmo, né, do chão de fábrica que a gente chama. Então acaba mandando os profissionais embora que ganham mais e colocando esses outros profissionais que ganham menos para estar gerenciando isso para poder sobreviver. Não é porque eles querem, né, de repente aumentar o lucro, ou pode até ser algum caso, mas na maioria das vezes é por corte de gastos mesmo, porque
por conta da crise, por conta da situação que o país vive. E também não é só por conta da pandemia, a gente já viveu diversas outras épocas que isso sempre acontece. Tá? Então, não adianta também a gente colocar só a culpa na pandemia, porque também não vai adiantar nada. O país ele é feito de altos e baixos, né? Então, quando está no alto, beleza, tem bastante engenheiro trabalhando. Agora, quando desce essa curva, é engenheiro mandado embora a rodo. Então, muitos engenheiros acabam vivendo essa montanha-russa. Arruma emprego, perde emprego. Arruma emprego, perde emprego. Tá? E não investe em algo que necessariamente vai trazer mais segurança para você, que é algo que ele só vai aprender uma vez, que é trabalhar como autônomo. Ele só vai aprender uma vez e pode trabalhar para o resto da vida, porque se uma empresa mandar ele embora, não quer dizer, não vai mandar ele embora, não vai contratar mais os serviços dele, ele tem outras empresas na sua carteira de clientes. Então, a carteira de clientes do engenheiro que é o mais importante no final das contas, não é a empresa que ele está trabalhando, tá? Porque essa carteira de clientes é o que vai levar ele de uma forma mais segura, profissionalmente, para o resto da sua vida e com ganhos escalados, né? Isso que é o melhor. Com o engenheiro ele pode ter 5 clientes, ele pode ter 10 clientes, ele pode ter 20 clientes, vai depender aí da captação de clientes dele, dependendo da técnica de fechamento de contratos, de marketing que esse engenheiro vem a ter. Ele pode ter aí muitos clientes e pode ganhar muito mais do que um engenheiro registrado ganha. Beleza? Agora, a grande questão, como encontrar esse momento certo, né? Então, a gente já sabe aí que as empresas estão contratando, mandando muito engenheiro embora. Por outro lado, a gente tem muito engenheiro que está sem fazer nada. Então, como encontrar esse momento certo? Então, a gente tem que analisar de duas formas, né? A gente tem um profissional que está trabalhando hoje, mas que quer atuar como autônomo, tá? Recentemente eu fiz uma pesquisa com alguns engenheiros aqui e mais ou menos aí 80% da galera que está na minha lista de e-mail, que me segue, ou está trabalhando em alguma coisa que não seja engenharia, tá? Ou está desempregado. Então 40% mais ou menos está trabalhando em algo que não é da engenharia, em um serviço de assistente, um serviço técnico, ou de repente até em outra área, vendedor de shopping, enfim, tá? Que fez engenharia mecânica. E do outro lado, a gente tem profissionais, os outros 40% de profissionais desempregados, que são engenheiros mecânicos formados ou engenheiras mecânicas formadas, mas que não conseguem entrar na área. E como eu estava conversando ontem, foi ontem? Não lembro. Eu estava conversando com alguém esses dias. Não, foi hoje. Eu conversei com um engenheiro, um colega meu no celular, no WhatsApp. Ele falou que quando ele começou, ele se ofereceu para trabalhar de auxiliar de assistente técnico numa empresa. Ele formado em engenheiro mecânico. Ele mandou um currículo, mandou uma proposta para trabalhar na empresa de auxiliar de assistente técnico e a empresa respondeu para ele que ele não atendia os requisitos da vaga. Então veja se pode. Um engenheiro mecânico não atender os requisitos para um assistente técnico, não menosprezando qualquer profissão, mas poxa, olha quantas horas esse cara estudou, olha quanto que ele investiu na profissão dele para não não atender os requisitos dessa vaga. Então é muito complicado. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Eu saí um pouco do tema. Então os momentos são distintos, né? Como entender do engenheiro que está empregado para o engenheiro que não está empregado hoje? Bom, vamos começar aqui pelo engenheiro que não está empregado hoje. O momento para ele tem que ser agora, ele não pode mais perder tempo. Já é um profissional aí que muitas das vezes está muito tempo fora do mercado, então ele tem que entrar no mercado o mais rápido possível. Então esse engenheiro, ele não pode perder tempo. Ele tem que começar a primeira fase, o primeiro passo para atuar como autônomo. E qual que é esse primeiro passo, Daniel? É o estudo, é a capacitação. Tá? Então, esse engenheiro tem que começar a pesquisar NBRs, NRs, estudar sobre as leis, tá? Tudo coisas que a gente não aprende na faculdade, tá? Então, coisas que a gente precisa correr atrás depois de formado, porque a própria faculdade acaba não ensinando isso para a gente, tá? Então, e são coisas que esse engenheiro vai levar para o resto da vida dele. Ele não vai esquecer, ele não vai aprender por acaso. São coisas que ele vai usar no dia a dia dele. Tá? Então, isso para o engenheiro que está desempregado. O momento é agora, o momento de capacitação
primeiro passo qual que é? Estudo, capacitação. Deixa eu só ver aqui se o áudio está legal. O áudio está bom. Tá legal. Beleza. Então, e o segundo caso é do profissional que está empregado hoje, tá? Então, esse profissional que está empregado, esse sim já pode fazer um pouco mais de planejamento, né? Então, dependendo do horário que ele trabalha, dependendo dos dias que ele trabalha, ele pode programar ali, fazer uma agenda, de repente ele trabalha até as 4, até as 5, até as 6 da tarde. Então, ele termina o emprego dele e aí ele vai para casa para entrar nesse primeiro passo de capacitação, de estudo, de aprendizado, tá? De descoberta de áreas, de normas, de leis, de itens que ele pode fazer na engenharia, tá? De empresas que ele pode atender, enfim. Então, esse profissional, ele tem mais tempo, então ele pode programar melhor e começar aos poucos, tá? Agora, o que diferencia um do outro? Eu costumo dizer o seguinte, o profissional que está desempregado hoje, ele tem muito mais chance de dar certo no curto prazo. Por quê? Porque é o profissional que vai para o tudo ou nada, é aquele profissional que põe a faca no dente e vai para cima, né? Já o outro profissional, ele fica naquela. Bom, eu vou fazer. Se não der, pelo menos eu estou empregado. Ele não vai para o tudo ou nada, né? É que nem a diferença do cara que corre na rua, vamos supor, o cara que é 100 metros, ele quer ver quanto que ele faz em tempo, né? Quanto tempo ele faz 100 metros. Então ele corre, correu 100 metros. Agora bota um cachorro atrás dele querendo morder o calcanhar dele para ver quanto que ele vai fazer 100 metros. Ele vai fazer muito mais rápido, entendeu? Então é a mesma coisa do profissional que está sentindo ali na pele, que precisa desenrolar isso daí rápido. Então esse profissional, ele tem muito mais chance de dar certo como engenheiro autônomo, tá? Não dizendo que os profissionais que já estão empregados também não vão dar certo. Tudo vai depender aí de como ele olha, tá? E, inclusive, é isso que eu passo para os meus alunos que estão empregados. Falo, não caia no marasmo, não se deixe levar, porque você já está empregado, não. Pense no potencial que essa área tem na sua vida. Pense que ela pode trazer, de repente, uma aposentadoria aí mais cedo, pode trazer um sossego mais cedo, mais qualidade de vida. Você vai poder trabalhar os dias, fazer o seu horário, né? Não que vai trabalhar menos, porque todo mundo que trabalha por conta fala que o profissional que trabalha por conta trabalha até mais, mas pelo menos você tem mais qualidade de vida e pode fazer os seus horários, tá? E com os ganhos escalados também, mas os ganhos é uma coisa que a gente não tem que colocar muito em primeiro plano, porque vai depender muito do seu desempenho. Então, se você é o profissional que vai correr do cachorro, vai fazer os 100 metros correndo do cachorro, aí sim você vai ter resultado. Agora, se você é aquele profissional que vai correr só para ver quanto que você faz, talvez você chegue naquele tempo, aí fica um pouco mais difícil, tá? Então, se vocês quiserem colocar aqui, como o Juliano colocou aqui para a gente, ó, é o meu caso, trabalho como vigilante patrimonial e faço trabalhos relacionados à engenharia mecânica e de segurança do trabalho. Graças a Deus, se tudo der certo, esse ano vou trabalhar só com engenharia. Então é isso. Quem não consegue um serviço como autônomo, como registrado, quando sai da faculdade e já não consegue alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, não tem, né? Ninguém consegue viver de vento. Então, o profissional tem que arrumar alguma coisa logo. Então, você coloca aqui nos comentários a sua situação hoje, se você está com a faca nos dentes para correr mesmo, como se um cachorro estivesse atrás de você ali, para tudo ou nada, ou se você já consegue, né, ter mais tranquilidade para poder fazer mais planejado as coisas, qual que é a forma que você está ou a forma que você prefere estar. Então, coloca aqui nos comentários para a gente poder debater isso. E uma outra coisa, o que hoje te impede de trabalhar como autônomo? Então, por exemplo, a gente tem profissionais aí que já estão trabalhando e de repente não tem tanto tempo assim. E você, o que te impede de trabalhar como autônomo? É falta de investimento? É falta de tempo? É falta de conhecimento? Não sabe como começar? Não sabe que área atuar? Coloque também nos comentários aí para a gente poder debater isso. O que te impede hoje de atuar como autônomo? Não sabe quais as áreas atuar, não sabe como cobrar, tá? Lembrando que para as próximas semanas aí eu estou preparando um material bem legal nessas nossas lives de aquecimento.
ao workshop do engenheiro mecânico autônomo. Eu vou explicar um pouco aí de cada área, tá? Área de brinquedos, área de máquinas, área de ar-condicionado. Vou explicar como fazer um laudo técnico, vou explicar como que você pode cobrar os seus serviços atuando como engenheiro autônomo, tá? Então, eu estou preparando um material bem legal aí, lembrando que serão 3 semanas de live todos os dias, tá? Às 18 e às 20 horas. Às 18, que é essa live de agora, uma live de conteúdo para poder destravar alguma coisa aí que de repente seja um obstáculo para você. E a live das 20 horas, sempre conversando com um engenheiro que já está na área, tá? Um aluno do meu workshop, ou de repente eu posso pegar alguma pessoa aí que esteja começando também, para que ele fale quais são as dúvidas que ele tem, e eu posso ajudar ele aqui ao vivo também, tá? Então, vai ser com esses 2 tipos de profissionais as lives das 20 horas. E todas as lives de aquecimento ao workshop, para que quando chegue no workshop, lá no dia 1º de fevereiro, vocês já estejam aí aquecidos, já estejam aí falando a mesma língua que eu, tá? Já entendendo mais sobre o que é um engenheiro mecânico autônomo, o que o engenheiro faz, quais as áreas ele pode atuar, como atuar, beleza? Ó, o José colocou aqui, ó, falta de experiência, como cobrar pelos serviços. Aqui, ó, vou colocar aqui. Falta de experiência, como cobrar pelos serviços, como executar os serviços. Então, José, eu vou falar sobre isso nas próximas lives, tá? Eu só não sei te adiantar ainda o dia, mas hoje, sexta-feira, é o último dia dessa semana. Sábado e domingo não tem live, porque todo mundo merece um descanso, né? E aí, nas próximas 2 semanas, eu vou trazer live aqui com esses temas, justamente. Falta de experiência, então eu vou trazer como que você pode atuar em determinadas áreas, tá? Quanto cobrar pelos seus serviços e como executar. Eu vou tentar colocar a minha tela aqui com algumas vistorias que eu já fiz, para que vocês vejam como que funciona o trabalho do engenheiro mecânico autônomo, tá? Para que vocês se interajam em relação a isso. Eu creio que vai ajudar bastante, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ô, Joaquim. Daniel, estou tão desanimado com a engenharia mecânica. O mercado está muito ruim. Estou pensando de ir para a engenharia civil. Acho que está tendo mais mercado. O que você acha? Olha, Joaquim, não vejo tanta melhora assim na engenharia civil, viu? Inclusive, eu estava até conversando com o pessoal do CREA, eles me falaram que para o engenheiro autônomo, a engenharia mecânica ainda tem mais demanda do que a engenharia civil, tá? Para o engenheiro que trabalha como autônomo. Até porque, como engenheiro autônomo, mecânico, a gente não tem tantos. E já no civil, a gente tem bastante. Sem contar também que a engenharia civil, para a parte do autônomo, ela é meio que prostituída. A gente vê aí laudos de reforma de apartamentos por 200, 300 reais. Pô, o cara vai pagar 80, 90 reais, vamos colocar 90, 88, 70, 90 reais numa RT para cobrar 300, vai ganhar 210 reais. Então, assim, é muito pouco, né, galera? A gente sabe quanto que a gente pagou para se tornar um engenheiro, sabe o quanto que a gente paga, né? A anuidade, o valor das ARTs, toda a responsabilidade que tem para ganhar 200 reais. Eu fico em casa, eu não vou não, me desculpa, mas eu fico em casa. Vamos lá. Colocar aqui da Jaque, ó. Para laudos em brinquedos e caminhões, eu preciso ter todos os equipamentos ou fazendo a vistoria com base nos manuais já basta? Ô, Jaque, você não precisa ter equipamento nenhum para fazer vistorias em brinquedos e caminhões, tá? Você só precisa fazer a vistoria ali visual, ter no máximo aí uma trena e uma prancheta, tá? E aí, lógico, ter os conhecimentos de acordo com as normas, tá? As normas, as NRs e as leis. Então, isso é o que importa. E aí, a experiência você vai pegando com o tempo, tá? Isso é para todos os profissionais. Vai pegando com o tempo. Tá, então vamos voltar aqui um pouco para o conteúdo. Então, o que o engenheiro deve avaliar nessa situação? Então, você aí já tem um trabalho como engenheiro mesmo, ou um outro tipo de trabalho, né? Como uma pessoa falou aqui, que trabalha numa outra coisa, o Juliano, enfim, se você já trabalha numa outra coisa ou se você está desempregado hoje, o que você deve analisar para decidir se você vai atuar como autônomo ou não,
tá? Então, assim, tudo é questão de autonomia. Se você hoje quer ter uma empresa te colocando ali o que você tem que aprender, aonde você tem que ir, quais as feiras que você tem que ir, com quem você tem que ir, aonde você tem que ir. Então, esse, no caso, é um profissional que ele vai se dar melhor trabalhando registrado, tá? Agora, se você é um profissional que quer ser mais protagonista na sua vida, quer decidir aonde trabalhar, com quem trabalhar, como trabalhar, aí sim é recomendado para o profissional para trabalhar como autônomo, tá? Você estando desempregado, repito, tá? Estando desempregado ou estando empregado hoje. Então, todo mundo tem a opção hoje de trabalhar como autônomo, tá? Só depende de você analisar se é é a sua cara, né? É uma coisa que você vai gostar mesmo ou não, tá? E pensando também a longo prazo. Se você quer ficar dependente de empresas, as empresas mandar currículo para essas empresas, esperar, fazer dinâmica, fazer seleções, ou se você quer definir quem são os seus clientes. Porque como autônomo você pode definir quem são os seus clientes. Você pode, de repente, abdicar de um cliente. É lógico que ninguém é doido a esse ponto, né, de rasgar dinheiro. Mas, de repente, se você tem um cliente chato, eu mesmo já abdiquei de um serviço, tá? Vou falar aqui para vocês, mas por conta de segurança, tá? Não é porque eu falei, não fui com a cara do fulano, não vou fazer o serviço para ele. Não, por conta de segurança. Eu olhei os equipamentos e falei, isso aí vai dar merda. Isso daí eu não coloco minha mão, não. Então, deixa o cliente... Eu falei para ele, falei, com isso daí você não vai conseguir. Era um brinquedo num shopping, tá? Então eu falei, não dá. Perguntei se ele tinha feito alguns testes, alguma coisa. Perguntei quem fez, foi um marceneiro que fez. Eu falei, o quê? Deixa para lá. Então, assim, você pode escolher com quem você vai trabalhar ou não. Se você acha que ali vai dar ruim e não vai trazer futuro para você, você recusa o cliente, entendeu? Então, essa é a questão da análise que você tem que fazer, tá? Mas, quanto mais cedo, melhor, tá? Então, se você deixar muito para frente para fazer essa análise, para poder querer atuar como autônomo, quanto mais tempo passa, mais fica difícil, tá? Porque quanto mais jovem você mais você pode arriscar, menos você tem a perder, tá? Então, quanto mais de idade você vai ficando, quanto mais velho você vai ficando, a tendência é que você siga a manada, né? Siga o que todo mundo fazendo, siga o que é mais seguro, né? Que o pessoal fala, ter um emprego registrado é mais seguro. Eu não acho mais seguro, porque você vai ficar trabalhando para uma empresa aí que seja 5 anos, vai lá engenheiro plus, engenheiro sênior, daqui a pouco a empresa te manda embora, você tem que voltar como técnico, voltar como assistente, em outra área ninguém vai te aceitar. Por exemplo, se você trabalha na automotiva, você vai para a área têxtil, ninguém vai te aceitar porque você não entende nada de têxtil. Isso para mim não é segurança, tá? Se para você for segurança, tudo bem, cada um tem a sua opinião, né? Bom, vou pegar aqui agora as dúvidas, mas me diga aqui nos comentários, ou mande a sua dúvida. O que você acha? Qual dessas áreas que é a mais recomendada para o engenheiro? Qual que é a mais segura? Trabalhar como autônomo ou trabalhar como registrado? Coloque aqui a sua opinião para a gente poder debater isso, tá? Eu tenho a minha opinião. E a sua opinião? Qual que é? Coloque aqui nos comentários para a gente poder debater aí. Ou se você tem alguma dúvida, esse é o momento. Coloque sua dúvida aqui nos comentários para que eu possa responder essa dúvida aí para você. Vamos lá. O José está perguntando aqui, todo serviço de autônomo precisa de ART ou não? Na verdade, não, tá, José? Nem todo serviço como autônomo precisa de RT. A gente tem muitos serviços como engenheiro mecânico autônomo, onde você precisa só dar um parecer técnico ou um laudo técnico. Nesse caso, não precisa de RT, a não ser que o cliente queira, tá? Geralmente a RT é mais para comprovar que o serviço foi feito, de repente precisa apresentar a documentação em algum local, tá? A empresa ela precisa, por exemplo, é uma empresa terceirizada, que nem o serviço que eu já fiz recentemente, que é a empresa uma empresa terceirizada dentro da Petrobras, tá? Dentro da refinaria da Petrobras. Então, fiz lá em Cubatão e fiz aqui em Guarulhos, que nesses dois locais tem. Então, o cliente, ele tinha algumas máquinas lá,
empilhadeiras e alguns guindastes que ele tinha lá, um caminhão MUNC, desculpa, era um caminhão MUNC e uma empilhadeira, e ele tinha que apresentar o laudo e a RT para a Petrobras para poder trabalhar dentro dos campos da Petrobras, tá? Então, nesse caso, precisa da RT, mas nem todos precisam de RT. Ó, o Igor está falando aqui, ó. Tu podes falar um pouco mais sobre as NBRs e NRs para estudar? Como posso me aprofundar nelas? Onde eu encontro materiais bons sobre isto e mais direcionados à área da engenharia mecânica? Bom, Igor, as NBRs você encontra no site da ABNT, tá? Então você tem que procurar, entra no site, você vai colocar o número da norma para você encontrar. Agora, como encontrar as normas da mecânica? Então, você vai ter que procurar por setor, tá? E eu creio que se você colocar no Google, pode ser que você encontre muita coisa. Então, normas para ar-condicionado, normas para brinquedo, normas NBR para tal. Então, pode ser que você encontre alguma coisa, tá? Lembrando que quando eu fizer as lives aqui das áreas, então, quando eu falar da área de brinquedo, eu vou passar as normas para vocês. O número das normas, tá? Lembrando que as normas a gente não pode compartilhar elas porque... na maioria das vezes são normas pagas, elas saem com o meu nome lá, então eu não posso compartilhar essas normas, tá? Então, você encontra, de repente, tem algumas NBRs que são acessíveis na internet, mas geralmente são NBRs um pouco mais passadas, que já tiveram alguma correção, aí a BNT libera essas NBRs. E as NRs pelo site do Ministério do Trabalho, então lá você tem acesso a todas, as NRs são gratuitas, tá? Deixa eu pegar outra aqui. Lembrando que quem está no Instagram aí, o banner embaixo ele sai um pouco cortado, tá? Porque a transmissão original é pelo YouTube, então a gente só retransmite aqui no Instagram, beleza? Mas eu consigo ver o comentário de vocês, pode mandar aí que não tem problema nenhum. Só dando esse toque mesmo, que pelo YouTube você consegue ver a imagem certinha. Então é só entrar lá no YouTube, Daniel Lemos, tá? Engenheiro Daniel Lemos. Você acessa o meu canal lá, você pode me seguir ou não, e você tem acesso lá ao meu vídeo que está rolando ao vivo, tá? Aí você consegue ver esse banner embaixo aí por inteiro, beleza? Ó, o Wesley está perguntando, boa noite, Daniel. Nesse tipo de prestação de serviço, qual que é a melhor forma de abordar a prospecção de clientes? Eu já falei isso um pouco na nossa última live, sobre prospecção de clientes, tá? Inclusive, eu vou falar um pouco sobre ela também nessa série de lives que a gente vai ter nas próximas 2 semanas, tá? Mas existem diversas formas de abordagem de cliente, tá? Eu costumo dizer que a gente tem 2 formas, a ativa e a passiva. A ativa é quando você entra em contato com o cliente e a passiva é quando você, através de alguns meios, você se coloca na frente do cliente quando o cliente precisa do seu serviço, tá? Então, através de anúncio, através de Google, através de Facebook, tá? De Google Ads, Facebook Ads, anúncios pagos e patrocinados também. E através de anúncios gratuitos também, beleza? E daí, cada uma dessas formas tem as suas particularidades, tá? Desde a passiva até a ativa. A ativa você pode procurar por canais de mensagem, como Messenger, WhatsApp, Instagram, ou mesmo por telefone, ou pessoalmente, você pode ir nesses seus clientes, tá? É difícil falar assim em pouco tempo, teria que pegar uma aula só para falar disso, né? Ó, já que colocou aqui, ó, estou fazendo projetos que aplicam na arquitetura, pois não tenho cliente na mecânica. Estou abrindo meu leque para laudos. Eu posso abranger esses 2 segmentos, ou melhor, ficar somente em um. Olha, Jaque, eu tenho alguns alunos que fizeram meu treinamento do engenheiro mecânico autônomo que atuam na área da civil, tá? Então eles pegam o serviço da civil e quando precisa de ART, eles contratam um engenheiro civil para fazer essas ARTs, tá?
Muitas das vezes são obras assim um pouco mais complicadas, um pouco, obras grandes, que tem serviços de mecânica e civil junto. Então aí esse profissional ele acaba pegando tudo, tá? E aí ele passa uma parte para o civil assina, faz as vistorias, tudo que eles precisam, mas todo o serviço é fechado pelo mecânico, tá? Então você pode sim aliar as duas áreas, tá? Para mim, eu acho que a engenharia mecânica tem muito mais campo do que a civil como autônomo, tá? Mas se você vê uma área da civil que é mais promissora, você pode atuar sem problema nenhum. Você só não pode fazer ARTs, porque aí pode dar um conflito perante o CREA, tá? Então fica ligada com relação a isso. Se você tiver alguma dúvida, você vai no CREA da sua cidade, tira essa dúvida para que você não corra o risco aí de ser banido, alguma coisa assim, tá bom? Ó, já colocou, acredito que o autônomo só pode encarar se a pessoa tem força de vontade, mente aberta e metas para satisfação pessoal. O engenheiro autônomo ele é movido a resultados, né? Movido a trabalho, né? Então ele tem que ter um pouco mais de gana, né? Do que o engenheiro que trabalha como registrado. Ele tem que ter mais vontade, né? Ele tem que ser mais protagonista, porque senão não vai dar certo. Se é uma pessoa muito não parada, mas uma pessoa muito assim inativa, que não corre muito atrás das coisas, aí pode ficar um pouco complicado, tá? Então tem que ser um pouco mais ativo para o engenheiro ou a engenheira que quer trabalhar como autônomo. Bom, se alguém tiver alguma dúvida aí, manda aí nos comentários aqui para eu poder responder. A gente não tem quase comentários aí de pessoas falando o que acha melhor, do autônomo ou do registrado, né? Poucas pessoas já mandaram aqui. Mas se você também não quiser mandar, eu respeito, tá? Cada um tem a sua ideia, né? A sua opinião. Bom, eu vou dar uma finalizada então no vídeo. Enquanto isso, pode ir mandando aqui as perguntas e aí eu já dou uma parada para responder, tá? Então essa live aqui é de aquecimento ao nosso workshop, tá? O workshop do engenheiro mecânico autônomo, que é um treinamento 100% gratuito, 100% online, que eu já faço tem um tempo. E o próximo agora vai ser dia 1º de fevereiro de 2021, tá? Então, aqui nas descrições do vídeo, do YouTube e do Facebook, você tem o link de inscrição. Se você está no Instagram, na bio, lá você tem um botão onde você vai conseguir o link de inscrição também. Só colocar lá seu nome, e-mail, telefone, você está cadastrado. Tem o nosso grupo do Telegram também, onde eu vou mandar ali todas os avisos, onde eu vou compartilhar os materiais também do workshop, tá? Esse workshop eu vou te ensinar eu vou te mostrar quais os insights que eu tive quando eu comecei como autônomo, como que eu me tornei um engenheiro autônomo. Eu vou te mostrar quais são as áreas que você pode atuar. E eu vou te dar um passo a passo, tá? Que eu nunca forneci. Na verdade, eu só forneci no workshop, tá? Não forneço ele em lugar nenhum, só no workshop, que é um passo a passo com 10 passos para você se tornar um engenheiro mecânico autônomo. Então, qual que é o primeiro passo que eu já falei para vocês, que é o conhecimento? Qual que é o segundo passo? Então tá lá, o terceiro passo, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo. Nono e décimo. Então você vai fazer todos os passos para se tornar um engenheiro mecânico autônomo. E aí lá no final você já vai estar apto para poder atender o seu cliente, vai estar capacitado e vai poder aí já ter os seus primeiros rendimentos, tá? Então no workshop eu compartilho esses materiais todo pelo nosso grupo do Telegram. E o Telegram você só tem acesso depois que se inscrever no workshop. Depois que você se inscreve no workshop, vai ter uma página de obrigado, você clica lá, já vai direto para o Telegram, ou no seu e-mail também, quando você se inscreve, a gente manda para você uma confirmação de inscrição, e lá também tem um link para você entrar no nosso canal do Telegram. Tá? Então, esse workshop vai acontecer dia 1º de fevereiro, e é totalmente gratuito e online. Tá?
E essa live ela é de aquecimento. Por que é uma live de aquecimento? Que a gente quer os alunos mais engajados, sabendo o que tem que fazer, sabendo o que o engenheiro mecânico pode fazer. Então, por isso que tem essas lives aí, 2 lives por dia, 3 semanas, até a data do nosso workshop. Ó, vamos lá. Ó, Wesley colocou aqui, ó. Atualmente estou tocando uma caldeiraria industrial. O que você recomenda para eu sair da execução dos projetos e calcular e projetar? Olha, Wesley, se você está querendo se referir a você mudar de cargo dentro da sua empresa, eu te recomendaria você se reunir com esse pessoal que calcula e projeta e você começar a aprender com eles o que eles fazem, tá? E aí, de repente, até nos seus dias de folga ou, de repente, em horários que você não estaria fazendo a sua função principal, você vai ajudar esse pessoal, porque aí os seus gestores, seu chefe, vai ver que você realmente está empenhado com isso, tá? Então, se você se refere a isso. Agora, se você se refere a calcular e projetar como autônomo, aí é só você escolher a área, estudar as normas, como que você faz para projetar. Embora eu não achar que é a forma mais simples de o engenheiro começar a trabalhar como autônomo, tá? Eu acho que o mais simples e como o engenheiro deve iniciar é começar a trabalhar com laudo técnico e ART. Laudo técnico para limpeza, para execução, para aprovação, reprovação, manutenção. A gente tem laudo técnico de perícias, a gente tem diversos laudos técnicos hoje que o engenheiro mecânico pode fazer e é muito mais simples do que fazer um projeto, porque o projeto você tem que ter experiência, você tem que dimensionar, você tem que saber tipo de material, você tem que estar ali na área. Já para o laudo técnico e ART, não. Você pode se capacitar através das leis e das normas, como eu sempre falo. Deixa eu pegar outras perguntas aqui para a gente dar andamento. Ó, o José está perguntando aqui sobre preço. Sobre preço, José, eu vou trazer uma live aqui só sobre preço, tá? Não existe nenhum cálculo, não existe tabela para isso. Não existe cobrança mínima, tá? Existe mais ou menos uma faixa que eu acho que é justo o engenheiro receber. Então é um parecer meu, tá? Mas não, a gente não tem nenhuma tabela, não tem nada. Ó, o engenheiro Romário está perguntando: com quanto tempo, em média, o engenheiro autônomo consegue o primeiro cliente pela sua experiência com seus alunos? Varia muito também, ô Romário. Eu tenho alunos que terminaram o treinamento, não faço questão nenhuma de mentir, tá? Tem alunos que terminaram o treinamento há 2 anos e até hoje não conseguiram nenhum cliente, tá? Por outro lado, como eu trouxe o Paulo aqui hoje, ele mesmo falou que ele terminou o treinamento e começou a chover cliente. Então, se o cara segue o método certinho, o passo a passo que eu dou, tá? E ele segue aquilo com afinco, que nem eu falei, coloca a faca nos dentes e vai para cima, liga, corre atrás, usa as técnicas de marketing, usa as técnicas de venda e faz de acordo com o método. Se ele segue o método, ele consegue muito rápido. Eu não posso te falar com quanto tempo, que vai depender do seu desempenho. Mas que se seguir o método, eu te garanto que você vai conseguir rápido, consegue rápido, tá? Ó, o Igor tá falando, o melhor na minha região seria ser autônomo. Legal. Ó, o Jacenilton está falando, boa noite, sou engenheiro mecânico também. Eu posso ministrar treinamentos de NR e como faço para estar capacitado para ministrar? Josenilton, eu acho que para você ministrar treinamentos de NR, você tem que pedir uma autorização no CREA. Primeiro, você tem que ter uma empresa de treinamentos, você tem que cadastrar essa empresa no CREA, tá? Pagar uma anuidade como empresa e uma anuidade como profissional e você pedir autorização para eles para poder ministrar esses treinamentos de NRs, tá? NR35, NR33 e outras NRs. E se você tem conhecimento, né, nada mais justo do que você ministrar sim.
E é isso mesmo, Wesley. O Wesley colocou aqui, ó. Então seria mais fácil partir para laudos de condições básicas de estruturas metálicas ao invés de projetar? Sim, Wesley, exatamente isso. Você entendeu. O que é mais fácil? Você fazer um laudo de uma estrutura metálica, você olhar se ela está em condições boas, ou você projetar uma estrutura metálica do zero? Me responde isso. Daí você consegue ver a diferença entre projetar e laudar, entendeu? Com laudos, através das normas e das leis, você consegue ter alguns parâmetros ali se aquela estrutura está boa ou não. Mais a vistoria, a vistoria visual que você vai fazer ao local, ou de repente algum teste você pode solicitar, teste de dinamômetro, enfim, algum teste de carga, tá? Mas é muito mais fácil você laudar do que você projetar, é isso mesmo, tá certinho. Bom, galera, é isso. Já estamos aí com quase 50 minutos de live, tá? O programado é 30 minutos só de live, já me estendi bastante. Então, eu quero agradecer aqui a presença de todos, tá? Uma boa noite a todos vocês aí. E agora eu volto na segunda-feira, tá? Desculpa, hoje eu tenho às 8 horas da noite também, às 20 horas. Mas com essa live de conteúdo aqui, eu volto só na segunda-feira. Então, hoje às 20 horas eu tenho a live com o engenheiro Lucas, que é um engenheiro, é aluno do nosso treinamento do engenheiro mecânico autônomo, que já está na área com alguns serviços aí também, então ele vai falar um pouco mais sobre a atuação dele, como que era antes, como que está agora, tá? E se você quiser acompanhar essa live, vai lá no meu canal do YouTube, já tem um link lá, é só você clicar lá e receber o lembrete que o próprio YouTube já te avisa quando tiver ok. Beleza? Então, mais uma live de aquecimento, workshop. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, seja rápido e a gente se vê aí nas próximas lives. Forte abraço!